Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog de leitura. E, gente, no último vlog, né, acabou sendo um vlog de um livro só. Eu disse pra vocês que eu tava lendo um livro, né, que era 10 coisas que eu aprendi sobre você, 10 coisas que eu aprendi sobre o amor, sei lá, 10 coisas alguma coisa. Volta lá no vlog anterior pra você ver. Eu tinha dito que provavelmente eu ia abandonar. E realmente foi isso que aconteceu, gente. Não gostei, assim, real, não foi pra mim. Ai, uma emboleira. Aí o que eu fiz? Eu li os primeiros capítulos, né? Eu tava lá, tipo, na página 70, 60. Li, tava lá lendo e não tava entendendo muita coisa. Daí eu decidi ir direto e pulando algumas partes pra ver se eu entendi e tal. Aí eu fui chegando pro meio, não entendi, continuei viajando maionese, desisti do livro. E agora eu tô lendo esse que vocês viram agora aí na introdução, que é Cartas da Prisão, do Frei Beto. Eu sempre fui muito curiosa com relação a esse livro, porque eu estudei letras, né, gente? Literatura. E uma das matérias de literatura que eu tive foi exatamente a literatura da época militar, da ditadura do Brasil. E os meus professores, a minha professora, na verdade, ela falava muito sobre esse livro aqui específico, Cartas da Prisão. Ela falava muito sobre o fato de o Frei Beto, ele dizer claramente aqui as coisas que aconteciam, não tipo assim, ai, me bateram, me mataram. Não exatamente isso, pelo menos não ainda, não cheguei aqui ainda. Mas tem uma descrição completa dos anos que ele passou na prisão. De idas e vindas, de coisas que aconteciam, de mudanças que tinham entre esse tempo. Eu estou no período do ano de 1970. Como vocês viram aí no sumário, né, que eu mostrei pra vocês na introdução, esse livro é organizado através de anos. Eu já li 1969, então eu estou lendo agora 1970, eu tô na página 72. Tô bem no começo, mas é o tipo de livro que a gente precisa ler aos poucos, né, gente? Não faz sentido eu ler inteiro de uma vez e não absorver nada. Então eu quero ler aos pouquinhos. E este vlog vai acompanhar minha trajetória de leitura não só desse livro, quanto outros que vierem, né? Aliás, eu nem posso dizer isso, porque do último era pra ser a mesma coisa e eu acabei falando, sei lá, sobre um livro só. Mas é sobre isso. Gente, se vocês gostam de me acompanhar, não deixem de se inscrever aqui no canal. Não deixem também de acessar o meu link da Amazon, porque você comprando por ele, você me ajuda muito mesmo a trazer, né, um complemento de renda pro meu trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês que usam os meus links. E deixem comentários desde o primeiro momento, amigas. Deixem aqui o que vocês estão lendo, se vocês já ouviram falar sobre essas cartas da prisão. Enfim, como é um livro que não é de ficção, é de história real, eu vou falando com vocês à medida que eu for sentindo alguma coisa, tá? Não vou ler e contar pra vocês uma história, porque história é basicamente a história do Brasil, né? Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês de quem foi Frei Beto e tudo mais assim que eu começar a entender a história. Estou feliz de ver vocês aqui, bem-vindos a mais um vlog de leitura. Oi, amigas e amigas, tudo bem? Vou falar com vocês um pouquinho sobre o Frei Beto, né, que é o autor do livro que eu tô escrevendo. Primeiro, saibam que este livro, ele não foi feito para ser lido, assim. Na verdade, o livro sim, mas a princípio, o autor Frei Beto, ele apenas estava escrevendo cartas para contar à família sobre a situação dele na prisão. E aí, depois de um tempo, uma amiga acabou juntando, a Valéria acabou juntando essas cartas e publicou em formato de livro na Europa. E aí acabou que o livro veio pra cá depois da ditadura militar. Enfim, eu vou contar pra vocês um pouco sobre ele. Gente, meu cabelo tá feio porque ontem eu lavei ele, fiz uns procedimentos de hidratação e tal, e eu não finalizei. Então tá sem nenhum creme de finalização. Então, assim, relevem, amigas. Mas, então, vamos lá. Frei Beto. E ele, na época que ele foi preso, ele tinha cerca de 25 anos. E ele sempre foi religioso, né? Ele é um frei, ele recebe o título de frei, né?
que mostra que ele já é um integrante da comunidade católica no Brasil. E ele foi preso na época da ditadura militar. As cartas vão se passar durante essa época, como eu já comentei com vocês logo no começo desse vídeo. O Frei Beto, gente, ele foi preso basicamente porque ele estava sob investigação de comunar com os jovens, a juventude, que queria o final da ditadura militar no Brasil. Então ele foi preso sob investigação, né? O pretexto era de que ele estava sendo investigado e tal, mas ele acabou ficando preso 1, 2 anos, ele ficou preso por vários tempos, por enquanto ele tá preso há 2 anos, né? Mas na história dele a gente vê que ele ficou preso por 4 anos, até que o Supremo Tribunal Federal decidiu revogar a pena dele, né? E, enfim, gente, este homem, o Frei Beto, ele é vivo até hoje, ele existe e ele tá sempre aí antenado com relação ao governo, ele sempre ficou com a participação popular no governo, né? Ele, inclusive, foi um dos precursores do projeto Fome Zero, da época que Lula era o presidente do nosso país. E, gente, ele sempre ajudou em causas humanitárias e em causas políticas. Por isso, por ele estar sempre tão envolvido com política, ele ficou sempre afundado aqui na ditadura militar. Ele sempre foi alvo de investigação, continua sendo até hoje, no sentido de que as pessoas estão sempre de olho nele. Hoje o Frei Beto tem 77 anos, ele ainda fala sobre política, ele ainda discute temas importantes. Ele denunciou durante essas cartas vários crimes do governo, então acabou que essas cartas também foram bastante censuradas na época. E hoje a gente consegue saber exatamente o que aconteceu por conta disso, né? A gente não tem as investigações do governo sobre as pessoas que participaram da ditadura militar como culpados. Então, ler esse livro aqui me mostra que parece uma realidade distante, gente. Mas foi tipo 40, 60 anos atrás, sabe? Então, tá muito recente ainda. Tá muito recente, então é preciso que a gente leia essas coisas pra gente não deixar os erros do passado se repetirem, né? E é isso, tô aqui na página 150, tô tipo em 25, quase, sei lá, 30% do livro. E assim que eu tiver um panorama melhor pra falar com vocês, mais opiniões sobre o livro, eu venho aqui contar. Tô gostando bastante, gente, é tipo um sonho realizado ler esse livro aqui. Gente, finalmente terminei Cartas da Prisão, do Frei Beto. Gente, eu já tava lendo esse livro, tinha mais de um mês. Eu tenho postado vlog de leitura regularmente pra vocês, né? Mas eu não tenho lido regularmente. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Estão acontecendo muitas coisas, mas mesmo assim, eu estou aos pouquinhos cumprindo as minhas leituras e com a agenda de vídeos aqui do canal também. Bom, eu terminei esse livro ontem e foi basicamente aquilo tudo que eu já falei com vocês, gente. Um livro extremamente tocante, que fala muito sobre a época da ditadura militar do Brasil. E é preciso que a gente leia livros dessa maneira, assim, desse tema, por mais que sejam desagradáveis, porque não são livros bons de ler, gente. Sinceramente, são histórias ruins, são histórias sofridas, são histórias que muitas vezes não têm um final feliz, mas cabe a nós mesmos conseguir entender a importância e a relevância desse tipo de livro para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? E bom, o Frei Beto, como eu já comentei pra vocês, ele é um religioso. Comentei com vocês, ele é um religioso e ele é um frei, né? E ele é muito novo, gente. Eu achei que ele ia ter, tipo assim, eu imagino, quando falo assim, frei, eu imagino um senhorzinho mais velho, barrigudinho, carequinha, com uma coisa na cabeça. Mas não é bem assim, tipo, o Frei Beto é mais novo que eu. Hoje eu tenho 27 anos, então ele tinha aqui, eu acho que 22, quando ele foi preso de começo, assim, se eu não estou enganada, salvo engano. Mas ele ainda assim é muito novo, então você vê que o jeito que ele percebe a vida é um jeito muito jovial, ao mesmo tempo que é um jeito extremamente antigo. Não antigo de ultrapassado, não é isso, mas ele teve que envelhecer anos da vida dele pra poder sobreviver aos problemas que ele passou. Ali, dá licença do banheiro? Gente, cachorro de vocês também é meio doida? A minha é bastante doida. Mas, enfim...
Com relação ao livro, não é um livro fácil de ler, tá? Porque ele tem histórias complexas, tem momentos complexos, ele é todo narrado através de cartas, como vocês sabem. Mas uma coisa que eu quero deixar registrada é que é repetitivo. É um livro repetitivo. É um livro repetitivo por quê? Porque o pobre do homem passou 4 anos na prisão. Não tinha muito o que fazer. O que ele tinha de novo pra fazer, ele descreveu aqui nas cartas. Então essas eram as novidades. Mas fora isso, são inúmeras cartas dele discutindo religião, dele discursando sobre algum versículo, sobre algo que ele viu na prisão, alguma história que ele conheceu. Então é um livro cansativo e repetitivo, sim. E eu acho que isso, de certa forma, é um ponto positivo, acreditam? Porque eu acho que o que ele passa no livro é exatamente o que ele viveu lá. Dias e dias repetidos, onde você não sabia quando começa, quando termina, você pensa as mesmas coisas, e um tempo infinito para você criar novos argumentos, criar novas ideias e estudar o que você há tempos vem tentando entender. Então, assim, é bem legal, a gente entende um pouquinho do sistema carcerário da época do governo militar, mas não só da época do governo militar, também na nossa época de hoje, gente, porque a gente sabe que as coisas não evoluíram muito de lá até agora, né? Mas, enfim, foi um livro bem legal e eu gostei muito de acompanhar. E esse livro, gente, ele é um livrinho que vai direto pra minha lojinha da Shopee. Eu já tinha comentado com vocês que eu ia abrir, né, uma forma de vender os livros pra vocês e, enfim, deixar vocês entrarem um pouco na lista de livros que eu não quero ter mais na minha coleção, que são vários, assim, muitos muito legais, mas eu não tava conseguindo trocar pelo Scooby. Vários vlogs eu comentei com vocês sobre essa falta de livros disponíveis pra mim. E eu sentia que eu trocava e não conseguia receber de volta nenhum outro livro. Hoje eu tenho 10 créditos no Scooby parados porque eu não tenho nenhum livro disponível pra troca. Então isso é complicado, né, gente? Daí eu decidi inaugurar a minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro link aqui da descrição vai ser a minha lojinha da Shopee. Eu vou atualizando ela aos poucos, então não deixem de seguir, porque eu vou colocando livros à medida do possível, à medida que eu for lendo e for trocando e não for querer lê-los mais, mantê-los na minha coleção, eu vou colocar lá, assim como essa aqui, Cartas da Prisão. Então, se você tem interesse, não deixa de ir lá. Os precinhos vão ser muito populares, gente, sinceramente, porque eu preciso dar vazão a esses livros, eu preciso trocar eles pra eu poder comprar novos livros, né, e assim compor a minha estante. E, gente, bom, eu havia comentado, eu não sei se eu comentei com vocês, tem muito tempo que eu comecei esse vlog, mas eu dei início à leitura de Na Estrada com o Ex. Eu dei início assim, né, gente? Eu estou na página 13. O meu início foi a página 13, assim. Então, tem até um cartãozinho aqui do meu casamento que eu ganhei da Vicky e do Lucas. Mas tá usando de marcador, então eu vou começar ele de novo, porque o começo eu lembro, assim, foi um acidente de carro, mas eu não conheço muito bem. A verdade é que eu amo essa autora, Beth O'Leary. Eu sei que é uma autora bem controversa, porque tem pessoas que não curtem ela, que gostam, por exemplo, de Teto pra Dois, mas não gostam da Troca, ou vice-versa. Mas eu gostei de ambos os livros, gostei muito, e eu tô empolgada pra entender isso daqui, gente. Eu tô muito empolgada. E vamos ver se eu vou gostar. Bom, eu vou encerrar esse vlog por aqui pra começar um novo e eu entender o que tá acontecendo, porque eu já tô perdida o que eu falei nesse vlog que eu não falei. Então, ó, um beijo, vejo vocês no próximo vlog. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee pra ver se você se interessa por algum título e se você conhece alguém que pode se interessar também em ver livros lá na minha lojinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!